Financiar um Civic G10 pode parecer a realização de um sonho, mas existem coisas que você só descobre depois que assina o contrato. E algumas delas podem mudar completamente a maneira como você enxerga esse carro. Fala, rapaziada, beleza? EricR34 aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que ninguém conta sobre financiar um Civic G10. Não vou falar apenas de parcela ou repetir os erros que eu já contei em outro vídeo. Hoje eu quero mostrar situações que eu só entendi depois que o carro já estava na minha garagem. E a primeira coisa que ninguém te conta, rapaziada, é justamente sobre o salário. Eu vejo muita gente falando, pra ter um Civic G10 você precisa ganhar 10 mil no mínimo. E sinceramente eu também pensava desse jeito antes de financiar o meu. Eu achava que existia um número específico que abaixo daquele valor era impossível de ter um carro desse. Só que depois que eu passei por todo o processo, eu percebi que a realidade é bem diferente, mano. O banco não aprova um financiamento olhando apenas para o salário. Ele também leva em consideração a sua entrada, o prazo do financiamento, o histórico de crédito, se você não tá com o nome sujo, o seu score e quanto da sua renda já tá comprometida. Então duas pessoas ganhando exatamente o mesmo salário podem ter resultados completamente diferentes. Mas tem um detalhe que, na minha opinião, é ainda mais importante. A pergunta não deveria ser quanto eu preciso ganhar, e sim quanto sobra no meu bolso no final do mês, rapaziada. Porque você pode ganhar muito bem e gastar praticamente tudo que recebe. Ao mesmo tempo, outra pessoa pode ganhar menos, ser organizada ali financeiramente e conseguir manter o carro com muito mais tranquilidade. Então, se você tá pensando em financiar um Civic G10, meus manos, não fique preso a esse número de 10 mil ou qualquer outro valor. Antes de olhar para o salário, olha para sua realidade financeira. Na minha opinião, isso faz muito mais diferença do que simplesmente quanto entra na sua conta todo mês. Ou aquele negócio, né? Quanto que você é desenrolado, rapaziada, entendeu? Pra você ter um carro desse, você tem que trabalhar o dobro, mano. Se você ganha pouco, você tem que trabalhar o dobro, rapaziada. Não tem jeito. E a segunda coisa que ninguém conta pra vocês, rapaziada, é que conseguir a aprovação do financiamento não significa que você tá preparado para ter um Civic G10. Muita gente acha que se o banco aprovou, então tá tudo certo. Isso aconteceu comigo, né? Eu também pensava um pouco assim. Mas com o tempo eu percebi que são coisas completamente diferentes. O banco faz a análise dele e decide se vai emprestar o dinheiro. Só que ele não conhece a sua rotina, não sabe quais são os seus objetivos, não sabe se você consegue guardar o dinheiro no fim do mês e nem como você lida com imprevistos. Então ser aprovado não quer dizer que automaticamente que aquela decisão é a melhor para você naquele momento. Eu acho que antes de assinar qualquer financiamento, a pessoa tem que se fazer uma pergunta primeiro. Se acontecer algum imprevisto na minha vida, eu vou conseguir continuar pagando esse carro com tranquilidade? No meu caso, eu fiz uma loucura, né, rapaziada? Vocês sabem, hein? Vocês já conhecem o canal. E é aquele negócio, né? A vida vai mudando a cada mês, a cada dia. Então você pode trocar de emprego, perder a renda por um período ali, ou aparecerem outras prioridades. E ninguém pensa nisso, né, quando tá realizando o sonho, né? Então, na minha opinião, a aprovação do banco deve ser só o começo da análise. O mais importante é você mesmo olhar para sua realidade e ter certeza que esse carro vai trazer felicidade, vai trazer alguma coisa que agregue, vai fazer você trabalhar mais, entendeu? Pra conseguir alcançar seus objetivos. E não preocupação, como eu fiz, né? Essa é uma das coisas que eu só entendi depois que o Civic já tava na garagem. A terceira coisa que ninguém te conta é que depois que você financia, o carro deixa de ser apenas um sonho e passa a fazer parte de todas as suas decisões. Antes de comprar, você pensa só na emoção de pegar a chave, dirigir o carro e finalmente realizar aquilo que queria. Só que depois você percebe que assumiu um compromisso para os próximos 5 anos. No meu caso, né, que foi 60 parcelas. Então não é uma decisão que termina do dia pra noite. Durante esse período, muita coisa pode mudar na sua vida, rapaziada. Seus planos, sua renda, seu trabalho e até suas prioridades. E mesmo assim, o financiamento continua ali todos os meses. Rapaziada, olha isso aqui. Eu tô no estacionamento do mercado e tem um cara ali caído, meio bêbado ali, mano. Rapaziada, eu sinto meio dó desses caras, tá ligado? Porque a gente não sabe o que ele passou na vida, né, mano? E a terceira coisa que ninguém te conta é que quando aparece o carro que você sempre quis, é muito difícil pensar só com a razão, rapaziada. No meu caso, quando apareceu esse Civic G10, ele era praticamente do jeito que eu sonhava, mano. Ele era branco, que foi sempre uma cor que eu sempre gostei. Já tava com aerofólio, tava com as rodas do jeito que eu achava bonito, essas rodas mais grafite, né? Na hora que eu vi esse carro no site, eu pensei assim, mano, é exatamente do jeito que eu queria. Naquele momento eu fiquei com a sensação de que, mano, se eu deixasse essa oportunidade passar, talvez demorasse muito tempo para eu encontrar outro igual. Porque, rapaziada, a gente não tem grana para ficar modificando o carro, né? Então, quando aparece um já prontinho, você pensa que nunca mais vai ver outro igual, tá ligado? Porque quem já pesquisou carro usado sabe que você encontra vários anúncios, né? E sempre tem um diferente que o outro. Um tá mais rodado, outro não tem os opcionais que você quer, outro não tá tão conservado, outro que às vezes tem tudo isso, só que não é uma cor que você gosta. Então quando aparece um carro que realmente chama a sua atenção, você começa a pensar, mano, será que eu vou encontrar outro assim?
E é claro que isso não significa que você deve sair financiando qualquer carro por impulso, muito pelo contrário, mas eu acho que ninguém fala desse lado emocional. Às vezes a decisão não é só sobre juros, parcela ou financiamento, também é sobre encontrar um carro que faz você olhar assim e pensar, mano, é esse, tá ligado? Não posso deixar passar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tava só comprando um Civic G10, eu tava comprando um Civic G10 que eu imaginava, tá ligado? Tipo, não era só um Civic G10, não, era um Civic G10 tipo, na minha cabeça sempre foi o ideal pra mim, mano. E isso pesou muito na decisão de financiar ali o carro. E outra coisa que ninguém te conta é que depois que você financia um Civic G10, você começa a enxergar o dinheiro de um jeito diferente, mano. Antes, às vezes você acabava gastando com coisas sem pensar muito, mas quando você assume esse compromisso grande como um financiamento, você naturalmente começa a escolher melhor onde você vai gastar seu dinheiro. No meu caso, eu comecei a pensar 2 vezes antes de fazer qualquer compra por impulso, rapaziada. Não porque eu era obrigado, mas eu queria manter o carro ali com tranquilidade, né? Você começa a perceber que pequenas decisões no dia a dia fazem total diferença no fim do mês. Eu acho que isso é uma coisa positiva que pouca gente comenta, rapaziada. Muita gente fala só do lado ruim de um financiamento, mas existe um lado em que ele acaba te fazendo ter mais responsabilidade financeira. Você passa a se planejar mais e a pensar no futuro e a valorizar ainda mais o dinheiro que você ganha. Então, pra mim, essa também foi uma coisa que ninguém me contou. Financiar um Civic G10 não mudou o carro que eu dirijo, também mudou a forma como eu administro meu dinheiro e tomo algumas decisões no meu dia a dia. Então é isso, rapaziada. Essas foram algumas das coisas que ninguém me contou antes de eu financiar o meu Civic G10. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não aconselho ninguém a simplesmente ir lá e fazer um financiamento sem pensar, sem fazer as contas e sem conhecer a própria realidade. Porque cada pessoa vive uma situação diferente, né? Na época em que eu financiei esse carro, eu ganhava cerca de R$2.000 a R$2.500 por mês. Só que com as horas extras eu conseguia praticamente dobrar esse valor. Eu praticamente morava dentro da empresa, rapaziada. Trabalhava muito, fazia hora extra e tive que trabalhar dobrado para conseguir manter esse carro. Então não foi simplesmente ir lá, assinar o contrato e pronto. Teve muito esforço por trás, mesmo com todos os riscos, dúvidas, responsabilidades que eu falei para vocês, eu fui lá e fiz, mano. Eu arrisquei, assumi essa responsabilidade e consegui realizar um sonho que eu tinha. Mas eu também não quero ser a pessoa que vai falar para você desistir. Talvez hoje pareça difícil ou longe da sua realidade, mas com planejamento, coragem principalmente e disposição para trabalhar, você também pode conseguir. Só não faça nada para provar para ninguém, faça porque é realmente um sonho seu e porque você entende o compromisso que está assumindo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você também teria coragem de financiar um Civic G10 nessas condições. Acredite nos seus sonhos, acredite em Deus e bora pra cima, rapaziada. Valeu, falou!